Olá, boa tarde. Nós já vamos iniciar a apresentação. Eu vou aguardar só mais 3 minutinhos para a gente começar, ok? Obrigado. Olá, boa tarde. Agradeço a participação de todos nesse webinar. Espero que todos estejam bem, inclusive seus familiares. Marcamos esse webinar para a gente falar, aproveitando, né, a gente está passando um momento que a gente tem aí, às vezes, uma queda um pouco nos serviços, né, a gente tem uma suspensão de prazos, então talvez possa ser o momento da gente poder analisar a nossa base de dados, avaliar o nosso fluxo de trabalho, e criar aí uma metodologia nova nesse momento em que a gente possa ter uma retomada dos cadastros de processo, da gestão das informações, com mais organização, reduzindo um pouco o tempo de trabalho atual em cima desses dados, e fazendo meio que um autosserviço, né? Então, a ideia aqui nesse webinar, a gente vai passar aqui por um modelo prático de um relatório de provisão, né, que normalmente é o maior relatório que encontramos nos nossos clientes, né, em departamento jurídico. É o relatório que normalmente leva bastante tempo, desde o início até o fechamento. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo prático disso, e aí encaixando isso, como que a solução TOTOS pode ajudar nesse momento em que a gente consiga ganhar celeridade na confecção desse relatório, não só desse relatório, mas vários outros modelos, e também olhar um pouco também
hoje, qual é o custo que a gente gasta para poder gerar um relatório como um fechamento de provisão. A TOTVS é uma empresa de software, né, soluções em software, temos também a parte de serviço e também temos uma consultoria de gestão focada no segmento jurídico. Eu vou falar um pouquinho depois. Então, aqui, por onde começar, né? Então, aqui a gente consegue enxergar um pouco entre a fase 1, fase 2 e fase 3, em qual momento e qual solução a gente utiliza para poder endereçar esse momento do departamento jurídico. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma visão retroativa e a gente quer entender o que aconteceu historicamente nos assuntos mais relevantes das ações que nós cuidamos, em relação a valores, pagamentos, acompanhamentos dos nossos escritórios parceiros, que também é muito importante nessa relação entre o departamento jurídico e mostrando essa imagem do departamento jurídico em relação aos nossos clientes internos. Então, a gente começa na fase 1 pensando como que eu consigo demonstrar o que aconteceu para o meu cliente interno, né? Nós temos vários clientes internos, podendo passar pela controladoria, contabilidade, diretores, gerentes, o time de recursos humanos. Então, a gente, normalmente, no dia a dia, a gente tem vários clientes internos e, muitas vezes, eles esperam uma gestão visual para entender como o jurídico está adotando as melhores práticas para conduzir esses processos judiciais. Então, na fase 1, a gente começa a analisar como é a entrada do processo, qual que é a minha gestão nessa entrada de processos, quais informações eu consigo automatizar, quais informações eu dependo de um cadastramento manual, porque eventualmente está no meu RP interno, subsídios, por exemplo, em ações trabalhistas, estão na minha ferramenta de recursos humanos. Então, a gente começa a analisar o que eu preciso de informação na fase 1, como eu posso ajustar essas informações de um modo que eu consiga deixar isso o mais automatizado, usando mais automação possível para eu ter menos input de informações manuais. E como que a gente pode ajudar isso nessa fase 1? Utilizando ferramentas de BI ou dashboards, né? É importante que entre a fase 1, fase 2 e fase 3, a TOTVS tem uma consultoria de gestão que também pode auxiliar os departamentos jurídicos no entendimento desse momento, né? Então, avaliando cenários, traçando fluxo de processos, criando normas, fazendo alinhamentos com os nossos escritórios parceiros, alinhamento com nossos clientes internos. Então, essa é uma oportunidade também que a TOTVS tem em relação à parte de consultoria de gestão, para ajudá-los a encontrar esse histórico de como eu chego na fase 1. E uma vez que eu tenho essa fase 1 bem resolvida, eu quero ver o meu momento agora, visão em tempo real. Ou seja, o que está acontecendo, quantos processos estão entrando, quantos estão saindo, qual é o impacto disso no meu provisionamento, como está sendo o meu benefício econômico, né? Então, mostrando um pouco da atuação do jurídico, né? Mais do que receber só o passivo, mas mostrar como a atuação do jurídico está conseguindo mostrar essa reversão em relação aos casos que chegam, analisar processos, por exemplo, do polo ativo, cobranças, como o departamento jurídico está conseguindo recuperar valores para a companhia, né? E aí mostrando quais as nossas alternativas, e a gente começa a utilizar mais ferramentas de alerta, de indicadores e reportes ativos para decisão. Aí eu vou mostrar também algumas configurações dentro da nossa solução, onde a gente consegue deixar isso bem ativo, ou seja, se atingir um determinado patamar, um indicador, eu tenho que mandar um e-mail colocando em PDF a cópia daquele relatório para um diretor analisar. Então, a gente consegue fazer com alertas e reportes ativos nessa fase 2. E aí, a gente tem uma fase 3, que a TOTVS também tem solução,
aqui é muito mais focado em cada empresa, não é uma solução que você consiga pegar de prateleira e incluir dentro da rotina do departamento jurídico, mas aí a gente tem que começar a analisar quais são as ações, os assuntos mais relevantes, as teses jurídicas, e isso conciliando com os tribunais para a gente ter uma análise mais de predição. Então, usar esses indicadores de modo que eu olhei o que aconteceu, o que está acontecendo, e eu tenho uma previsão do que possa acontecer. Então, na fase 3, aí é um trabalho muito mais focado em cada cliente, né? Ou seja, tem um trabalho de consultoria muito maior para entendimento, e aí sim a gente configura a ferramenta para poder atender e mostrar tendências e simulações de cenários, tá? E isso tudo você vai conseguir aumentar o impacto aí nas decisões de negócios, né? Quando você começa a atender a fase 1, fase 2 e a fase 3. Aqui a gente tem alguns diferenciais de por que você fazendo esse controle por meio de gráficos e indicadores de gestão, isso pode ajudar o jurídico a ter uma postura um pouco diferente, não fazendo muita coisa manual, utilizando mais ferramentas de RPA na parte de automação, usando os indicadores para poder acompanhar a saúde dessa base de dados, né? Então, ali na visão operacional, o primeiro item, a gente tem um controle assertivo de todo o fluxo de informações do departamento jurídico. Então, olhando aí o macroambiente de um departamento jurídico, a gente tem os tribunais, a gente tem alguns órgãos que notificam a empresa através de ofícios, temos interações com os nossos parceiros, os nossos escritórios, e nós temos o time interno. São entes que estão a todo momento entrando na nossa solução e fazendo algum lançamento de informação, e a gente precisa acompanhar se esses lançamentos realmente eles estão dizendo alguma coisa, e se eles estão dentro do nosso processo, ou seja, se aquilo que está sendo lançado realmente é uma informação importante para o nosso negócio. Então, através de gráficos e indicadores, a gente pode montar painéis para mostrar isso, deixando mais visível esse input de informações em tempo real, e criando, por exemplo, uma tela de checklist de erros, né? Processos sem andamentos, processos que está entrando em andamentos, publicações, mas não está definido se aquilo é uma sentença, se aquilo é um recurso, se aquilo é acordo, se eu consigo ver minha fase processual nesses processos. Então, a visão operacional, ela trabalha muito ligado ali no dado bruto, né? Então, quando eu pego um dado bruto e eu coloco dentro do sistema, a ideia é que aquilo ali me gere uma informação para eu começar a conhecer a minha base de dados. E aí, junto com isso, a gente trabalha na parte de distribuições, né? Então, a gente começa a entender as demandas que vão chegando no departamento jurídico, os prazos, as tarefas, e isso olhando mais do que o contencioso, a gente também pode olhar toda a parte de consultoria também, com alguns indicadores, né? Então, a gente começa a analisar o que tem para fazer, ou seja, qual é o meu próximo passo quando eu começo a analisar essas distribuições, inclusive as evoluções, né? Que aí eu venho com a parte da movimentação do processo, fazendo uma integração mais ligada com os tribunais, né? Trazendo toda a parte de andamentos, publicações e os documentos desses processos, de que forma eles chegam dentro do meu sistema para eu ter uma organização. Feito esses três pontos, aí a gente passa para a visão gerencial e contábil, que aí essa informação vai me ajudar a ter uma tomada de decisão, né? Então, normalmente a gente tem que fazer informes para a área de controladoria, contábil, e a gente tem certeza, porque a gente está acompanhando esses painéis, que eu tenho uma base 100% auditada entre períodos, demonstrando exatamente a minha evolução de provisão, pagamentos, o benefício econômico gerado pelo jurídico, entre outras visões. E, por fim, a gente consegue fazer uma visibilidade da atuação do departamento jurídico
perante aos nossos clientes internos. Então, se você analisar o N1, N2 da empresa, o VP, os diretores, você pode começar a demonstrar as informações para eles através de dashboard, ou seja, concede acesso a uma visão detalhada para aquele tipo de usuário. E ele vai conseguir analisar os processos e o que ele pode ver daquele dashboard para ele se manter atualizado, ou seja, a gente ser mais proativo, a gente deixa a informação chegar até ele e quando ele demandar alguma informação, aí a gente pode consultar na nossa base que também está 100% auditada. Tá? E aí eu venho no exemplo, né? Como é um relatório hoje de provisionamento, né? Que eu tenho que ficar abrindo ali o que eu aumentei de provisão, os meus novos casos, baixa de provisão, motivos de alteração. Então, quando eu tenho um aumento de provisão ou uma baixa, eu tenho que acompanhar esses motivos. Eu tenho que acompanhar correção e juros por área, porque normalmente a contabilidade ela está bem em cima dos números, ela está acompanhando bem se você está corrigindo corretamente, se é Selic, se é do Tribunal de Justiça, de determinado estado. Então, eles acompanham ali no ponto, ou inclusive fazem contas para comparar com o nosso software de gestão. Então, aqui também é um ponto de controle, né, nesses relatórios. E toda a parte de pagamentos e orçamento. Então, eu tenho que trabalhar também como é que eu divido isso. Muitas vezes tem um departamento jurídico que a atuação do departamento jurídico é descentralizada em relação a centro de custo. Então, a responsabilidade do passivo está no centro de custo de uma determinada área. Então, eu tenho que passar para ela qual é o orçamento esperado, por exemplo, o que eu vou gastar com meus escritórios parceiros, qual a provisão de curto, médio e longo prazo, e isso eu vou ter que fazer em cima dessa parte de pagamentos. Então, isso aqui gera uma série de relatórios, sub-relatórios em cima de um relatório de fechamento. Aqui eu trago um exemplo de como o processo hoje quando você não usa bem o seu software de gestão e você depende muitas vezes de Excel, Outlook para comunicar aos escritórios parceiros. Então, começando ali no item A, definição de data de corte, onde você vai perder um tempo para analisar o momento daquele mês, qual que é a data base dos relatórios, e aí você vai comunicar aos escritórios credenciados, né, que vai começar a data base do relatório, então eles têm que atualizar as informações do sistema, e aí logo depois você vai gerar uma base de processos no Excel, vai unir essa base com dados externos, muitas vezes tem empresas que controla, por exemplo, a média de condenação numa planilha à parte, e aí tem que cruzar essa informação com a base que gerou nos processos, e aí abrir essa média de condenação dentro dos casos possíveis. Você tem que fazer também um cruzamento com o mês anterior, então você começa aquele trabalho pesado de PROC-V, índice Corresp, para trazer informações do relatório anterior para o relatório atual, e aí, em cima disso, você começa a analisar os erros que você encontra na base, processo com pagamento sem provisão, e aí você começa a achar vários erros que você tem que comunicar para os escritórios, né? Então, você indo para o item B aqui, solicitação de correção, aí os escritórios ali, às vezes são 5, 10 escritórios parceiros, esse pessoal vai começar a analisar todas essas listagens que foram geradas, uma vez corrigido, começa uma nova exportação, união com os dados externos, cruzamento com o mês anterior de novo, olha o checklist, aí a partir dali, na prática, as empresas normalmente começam a ajustar de forma manual no Excel, porque aí são 2, 3 casos, às vezes 10 casos, começa a fazer ajuste direto no Excel, e aí é que a gente começa a perder a rastreabilidade do software de gestão. E aí, uma vez que você fez esses ajustes manual, fechou a sua base analítica, você vai ali para gerar os gráficos e analíticos para atender diferentes áreas da companhia em cima desse fechamento. Feito isso, valida com o gerente ou um diretor, né? E o advogado também muitas vezes avalia essas informações. Tendo ok,
aí isso vai para a controladoria contábil, os clientes internos que pedem relatório, se tem essa atuação descentralizada, tem que mandar os relatórios para as áreas responsáveis, e aí você tem uma série de questionamentos, de novo, pode ter alguns ajustes que você acaba fazendo manual para fechar o relatório, uma vez que você corrige gráficos, relatórios, aí você publica isso para a companhia. Então, é um processo bem longo, muitas vezes moroso, todo mundo desesperado para ter informação, para fazer o fechamento, passa da hora de trabalho, fica até tarde no escritório e fica aquela confusão para gerar esses relatórios. E aí a gente começa a analisar. Pode-se levar aí de 2 a 3 semanas para fazer um fechamento, é um tempo bem longo, diversas pessoas gerando bases diferentes, que depois vão ter que ser conciliadas, então você está com tudo no seu Excel, aí depois você vai ter que passar limpo no software de gestão, pode perder dados nessa entrada, 100% do relatório produzido no Excel, e aí o mais relevante, que a gente às vezes não passa nos nossos olhos, mas a gente estima que nesse fluxo foram gastas cerca de 140 horas, é quase um mês de trabalho entre profissionais de TI, advogados e credenciados. É um esforço enorme para se gerar o fechamento de um mês, né? Dá para estimar também que é gasto cerca de 30 a 35 mil reais, olhando as horas desses diferentes profissionais para você poder gerar um relatório, né? Então, isso é importante a gente analisar esse viés e como é complexo esse tipo de relatório, porque a gente não fica só nesse relatório, né? Muitas vezes a gente vai ter que acompanhar a fatura dos credenciados, a gente tem que fazer revisão, a gente tem, às vezes, relatório para analisar os depósitos judiciais versus os levantamentos. A gente tem relatórios, muitas vezes, de fechamento de mês, que aí a base de dados é diferente, a data de corte é diferente da data de corte de provisionamento contábil. Então, acaba se gerando uma série de itens em cima disso que você gasta muito mais do que essas 140 horas, esses 35 mil reais em diferentes profissionais para você manter ali a gestão de informações dentro do departamento jurídico, né? E ainda com o risco de você ter informações que foram alteradas numa planilha e que não reflete mais o seu sistema jurídico. E aí, no próximo mês, você tem que gerar no jurídico, conciliar com a última planilha, aí começa uma bola de neve, e aí esse tempo de 140 horas pode até aumentar, né? Então, a gente traz, usando indicadores, uma proposta um pouco diferente, né? É uma proposta onde a gente faz uma autogestão, né? Então, quando eu começo no item 1, a data de corte, aqui, dependendo da pessoa que faz essa gestão de relatórios dentro do departamento jurídico ou fora dele, a gente trabalha dentro do sistema com a gravação da marca no sistema jurídico, né? Então, quem faz isso, ele foi definida a data de corte, e na data de corte você vai gerar uma marca, que nada mais é que um espelho da base de processos naquele momento, né? E aí, em cima dessa base, imagina que todos os cruzamentos que eu preciso fazer no Excel para buscar a base anterior, o sistema faz isso para você, ou seja, eu sempre vou ter a minha visão final pronta no momento em que eu gerei a minha última marca. Então, a gente está aqui no mês de abril, eu estou fazendo o meu relatório ali, comparando com o mês de março. Então, quando eu gerei minha marca do mês de abril, o sistema ele faz todas as comparações possíveis, se o processo mudou de comarca, se o processo mudou de área, qual que era o valor no mês de março, qual que é o valor no mês de abril, ele consegue rastrear todas essas informações. É como se eu estivesse trabalhando no Excel mesmo, comparando informações. Só que isso, no momento que eu apertei um botão e gerei a marca, automaticamente eu vou no meu BI e eu já vou ter essa diferença entre a marca 1 com a marca 2.
ou seja, eu vou começar a ver o que cresceu de provisão, de aumento de provisão, o que teve baixa, o que foi encerrado, processos que não teve movimentação nenhuma, só teve correção monetária, né? Então, a gente começa a acompanhar aqui nesse momento 1, eu já consigo ter a visão final do meu relatório. É claro que no momento 2 aqui, os escritórios parceiros, ele não fica mais esperando o momento 1. A gente pode, na solução, montar um dashboard para os escritórios parceiros, para que ele mesmo possa acompanhar durante o mês quais informações que, de acordo com a nossa análise, estão equivocadas. E eles mesmos vão corrigindo, de modo que esse checklist, esse dashboard de checklist de erro, vai mostrar para eles que eles não têm mais nada a corrigir, porque dentro dos critérios que a gente avaliou, a base está ok, né? Então, uma vez que você tem esse painel, você não manda mais relatório para o escritório com os erros que foram gerados no dia da data de corte. Ele mesmo vai poder fazer sua autogestão e fazer as suas próprias correções, né? E aí, isso ajuda porque no momento 3, vem a análise do advogado, olhando realmente não problemas de cadastramento, problemas de processos desatualizados, o advogado realmente ele vai olhar a situação material do processo, se faz sentido aquela provisão para o processo, ele vai começar a ter uma análise de qualidade daquela informação. E isso no painel dele, ou seja, cada advogado revisa seu processo. Então, se você tem um agrupamento dentro do seu departamento jurídico, olha, eu tenho aqui 3 advogados no cível que tem uma subdivisão entre eles. Cada um vai ter o seu dashboard e vai conseguir olhar esse relatório do momento 1, eles vão conseguir olhar e fazer a sua crítica diretamente no dashboard, né? E aí ele pode solicitar alguma revisão pontual para os credenciados. Não fica aquele trabalho maçante em que o advogado pede para a TI gerar, a TI gera o relatório, manda para o advogado, e o advogado começa a analisar os erros, aí entrega os erros para os escritórios, aí fica aquela bola de neve e começa a sair dos sistemas informações. Então, aqui é uma autogestão. Cada ponto desse, do 1 ao 6, cada um vai ter o seu próprio dashboard e vai conseguir acompanhar o que é importante para aquele relatório que está sendo analisado naquele momento. E aí a TI, uma vez que recebeu o ok do time de advogados, ela basicamente ela vai realizar uma nova marca, tornando essa marca oficial, né? E basicamente ela vai corrigir apenas os casos que foram apontados. E aí ela deu ok para os advogados, e os advogados passam para o momento 5, que é disponibilizar um ok para a contabilidade e controladoria para que ela entre no dashboard próprio da controladoria, da área contábil. Aqui um dashboard você pode usar aí, por exemplo, ocultar informações que não são importantes, por exemplo, para a área contábil é importante você mostrar só o código interno do processo e o valor, talvez o assunto do processo, mas aí você não tem que passar informações de autor, réu, número do processo, qual escritório que está atuando. Isso não é informação importante, muitas vezes, para a contabilidade e para a controladoria. Na verdade, no painel deles, eles vão enxergar apenas os números. Então, você pode montar isso e eles visualizam aquilo que eles podem visualizar que o time de jurídico analisou como necessário, né? Uma vez que a controladoria também avaliou, fez os apontamentos e validou essa base, aí sim nós vamos para o jurídico divulga resultados, que aí é uma base 100% sistêmica, né? Não tem interações com planilhas de Excel, a base está gravada dentro do sistema, então se você começar no mês de abril a fazer esse tipo de trabalho de gravar a tua base de dados, ainda que ela não esteja muito boa em relação ao saneamento de dados, você gravou uma posição de abril. Em maio, você vai gravar outra posição de maio, que vai ser cruzada com a base de abril. Então, você vai ter esses congelamentos dentro do sistema.
Isso ajuda muito quando vem, por exemplo, a época de auditorias internas ou externas, que normalmente o auditor vem e pede o relatório com data base de 31 de junho de 2020. Aí o jurídico corre, começa a gerar, por exemplo, começa a gerar naquele momento a informação para passar para o auditor, mas é uma informação que já correu vários meses. Então, aqui, como você tem isso congelado dentro do sistema e com todas as correções que foram feitas ao longo daquele período, você simplesmente entrega para eles também um painel ou gera um relatório analítico dentro do sistema mostrando quais foram as evoluções de janeiro de 2020 a junho de 2020. Aí o sistema, você vai comparar uma base 1 com a base 6. E aí você vai ter aí as movimentações que ocorreram, quantos processos novos, quantos processos encerrados, e assim por diante. Então, você consegue acompanhar aqui diferentes períodos, comparar mês com mês, trimestre com trimestre, semestre com semestre e ano a ano. Tá? Então, essa é a proposta de um trabalho utilizando gráficos e indicadores. Essa parte de você congelar a base, ela depende do software TOTUS, né? O software de gestão da TOTUS, que tem essa funcionalidade, talvez outros de mercado também tenham, mas hoje o nosso dashboard, ele lê exatamente essa base de congelamentos, né, que é feito dentro do software jurídico. E aí o BI, né, que é a ferramenta de indicadores, ele tem todos os gráficos que consegue acompanhar marca contra marca. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma tela do sistema jurídico, né, ali é uma empresa fictícia, Zei Consultoria, onde eu estou gerando uma marca do sistema. Uma vez que eu gerei essa marca, aí eu vou começar a entrar na minha ferramenta de indicadores. Tá? Então, aqui é um modelo que eu estou mostrando nesse momento, mas isso aqui pode ser muito diferente dependendo de jurídico para jurídico. E o mais bacana da ferramenta é que o próprio advogado, tendo uma expertise no Excel, ele consegue montar os seus gráficos, as suas visões, consegue organizar, consegue configurar para mandar por e-mail para alguém. Então, isso fica muito livre na mão do usuário. É claro, se o usuário não tem esse perfil, pode colocar para uma pessoa de TI que facilmente ela vai conseguir entender essa dinâmica dos dados e fazer essas configurações. Aqui nesse modelo que eu estou mostrando, eu vou até entrar no sistema mesmo, para a gente olhar dentro do sistema. Deixa eu só confirmar aqui que vocês estão compartilhando. Aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na minha ferramenta de indicadores, eu tenho 3 visões. Auditoria, eu tenho auditoria, jurídico, e aqui é uma outra que eu criei aqui para uma área específica, só para a gente ver como ficaria uma visão diferente. Nessa que eu mostro auditoria, ela é uma base offline, ou seja, eu estou comparando marcas. Então, tá vendo? Eu tenho uma marca aqui de janeiro e uma de fevereiro. Então, eu coloquei aqui uma marca inicial, mês de janeiro, e eu quero comparar com uma marca do mês de fevereiro. E eu quero olhar isso para a área civil, trabalhista e tributário. Tá? Se eu tiver mais áreas, eu posso abrir aqui também. Aí ele já me deu logo de cara, olha, seu saldo naquela base de janeiro de 2020, por área é esse daqui, por exemplo, na civil, 2.318, valor original é esse aqui, correção e juros é esse, e o valor atualizado sua de provisão provável é essa aqui. Você fechou com esse valor de 75 milhões ao todo. Na sua base do mês atual, você só teve um acréscimo aqui de 75.882, teve um mínimo acréscimo aqui, né? Mas aqui já é saldos.
Muitas vezes, para algumas empresas, só esse resumo aqui já é o suficiente para a área fazer o registro na contabilidade. Mas aí tem empresas que o contábil pede mais informações. E aí a gente começa a entrar na comparação de marcas. Então, como eu estou comparando janeiro com fevereiro, ele começa a analisar qual foi minha movimentação de processos, ou seja, eu tinha 2.780 processos que continuam em estoque em andamento, 49 novos, 25 encerrados e um reaberto. Isso comparando fevereiro com janeiro, né? Movimentações de garantias, eles mostram também aqui. Movimentação de contingência, então, caso que está sem provisão, correção monetária, processo sem alterações, baixa por encerramento, redução de provisão, adição de provisão, e assim por diante, baixa por vitória. Aí, esses gráficos aqui são modelos, mas eles já vêm pronto na solução, mas normalmente nós buscamos da sua base do jurídico quais são as aberturas que vocês fazem. E aí esses gráficos vão se remodelando de acordo com as aberturas que são feitas para cada departamento jurídico. Eu posso afirmar que já passei por vários departamentos jurídicos e em vários departamentos cada um tem uma metodologia de trabalho diferente. Então a ideia da ferramenta é ser dinâmica para que possa atender várias empresas. Aqui a gente tem a movimentação de contingência por área, né? Então, se eu marcar aqui em cima da ferramenta, ele começa a destacar as informações, né? Que eu estou olhando. Eu estou olhando civil, trabalhista e tributário. Se eu tiver mais áreas, eu posso abrir aqui também. Né? Aqui eu posso ver a contingência por área, civil, trabalhista e tributário. Movimentação por prognóstico, né? Provável, possível e remoto. Aqui eu começo a analisar a base de processos um pouco mais estratificada, então, qual que era meu valor provável, qual que é o meu provável atualizado, aí, por exemplo, eu tenho que fazer uma nota sobre o possível, aí qual que é o meu possível de um mês para o outro, o valor remoto, né? Isso por empresa, de modo que também, aqui em cima, eu tenho um conjunto de filtros onde eu posso determinar que eu quero ver só de determinada empresa, ou só de determinado centro de custo. Ou muitas vezes eu posso criar um usuário que ele só pode ver um determinado centro de custo. Então, quando ele entra no dashboard dele, ele só vai enxergar o centro de custo dele, ele não consegue ver os demais. Então, você começa a dar uma visibilidade daquele pedaço da carteira para uma outra pessoa. Né? Então, através dos filtros, a gente consegue configurar muito bem isso. Aqui a gente pode olhar também o valor final por encerramento nos processos, fazer uma análise sobre os pedidos, né? Quais são os pedidos, a provisão de cada um deles, representatividade dos valores desses pedidos, analisar as garantias. Então, já que eu estou analisando os valores de um mês para o outro, eu já começo a analisar aqui as garantias, qual foi minha movimentação financeira, qual que é o meu valor de garantia, o valor atualizado, quanto foi de correção e juros, tem área de contabilidade que você tem que abrir o principal, correção e juros, porque eles provisionam em contas distintas, então a gente já deixa aberto isso daqui. O importante é que, assim, tudo que eu estou mostrando aqui, eu posso criar, por exemplo, um relatório em cima disso aqui para me mostrar um analítico, ou seja, eu quero ver quais são os processos que estão aqui. Eu poderia configurar aqui o gráfico para clicar aqui e ele me mostrar uma lista de processos. Aqui eu tenho as garantias separadas para embargos ou recurso, no caso, se eu estiver analisando uma base trabalhista, né? E também minhas garantias por tipo, ou seja, tudo que eu tenho depositado, como está dividido isso dentro da minha base, tá? E aí eu também tenho uma parte de auditoria de despesa, onde eu consigo analisar o que eu tenho de despesa num determinado período e qual é isso no ano anterior, e ele me mostra uma variação, e aqui também por tipo de empresa. Então, aqui na parte de auditoria, é só uma visão para vocês
para ver se faz sentido com o que eu falei de ter a autogestão, ou seja, através desses dashboards eu posso criar aqui 3 abas dessa parte de auditoria para o escritório, criando um checklist para ele olhar quais são os erros da base. Eu posso criar um desse aqui só para a área contábil, eu posso criar um outro só para o vice-presidente, para o diretor. Então, você consegue aumentar as informações que são vistas nessa tela ou reduzir. Passando da parte de auditoria, a gente também tem aqui a parte do jurídico, que aqui são informações online, né? Então, são informações que a pessoa está cadastrando o processo agora, já está aparecendo aqui. Então, eu tenho aqui um estoque de 2.937 processos, quantos processos abertos, quantos estão encerrados. Aqui em cima eu poderia pôr filtro de, eu quero ver só o que é juizado especial, só o que é PROCON, só o que é justiça comum, só o que é processos especiais. Então, você consegue criar filtros de acordo com as informações que você tem na sua base. Uma vez que você filtra, aqui eu estou olhando fevereiro. Se eu quiser ver janeiro, eu clico em janeiro, aí ele vai me mostrar essa base como ela é em janeiro, né? O assunto jurídico, eu quero ver só o trabalhista. Eu abro aqui só o trabalhista. A mesma coisa. Se eu tenho advogados no cível, no trabalhista e no tributário, eu também posso criar essas condições, ou seja, quando um advogado que cuida de ações trabalhistas entrar no dashboard dele, ele só vai enxergar processos da área dele, trabalhista, né? E cível, tributário e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui uma visão você consegue deixá-la bem segregada ou pode ser bem consolidada, tá? Aqui eu analiso também processos abertos e encerrados em determinado período. Então, aqui eu escolhi de março a março, né? 12 meses. Então, aí eu tenho uma evolução de como estão a entrada, então, quantos processos foram abertos. Se eu clicar aqui, eu tenho quantidade de encerrados, ele mostra a curva de quanto está sendo encerrado. E aqui a gente pode fazer uma gestão à vista, né? Muitas vezes eu posso pôr uma linha aqui de meta. Normalmente os jurídicos têm uma meta, né, para os seus processos. A gente consegue abrir isso em metas também, para acompanhar e fazer um painel de gestão à vista, de repente colocar uma tela no departamento jurídico para que todos possam ir acompanhando por área como está sendo o acompanhamento dessas metas. Isso é possível também, tá? Aí analiso processos em andamento, né? Qual é o meu estoque em diferentes meses. Aqui ele me traz um mapa de calor, né? E ele está mostrando onde eu tenho mais processos, né? Esse mapa de calor você pode montar ele tanto para quantidade quanto para valor provisionado, valor possível e assim por diante. Você consegue montar esse mapa de calor e ele pode ser mundial, dependendo se você tem processos fora do Brasil, tá? Aqui está mostrando uma divisão por área do direito. Aqui a gente também tem uma parte de pedidos versus processos, né? Então, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais sobre a quantidade de pedidos, os valores dos pedidos e as variações desses pedidos. Analisar, por exemplo, a provisão consolidada dos processos nesse momento, né? Então, quando eu falei lá de criar um painel de autogestão, eu não usaria o offline, eu deixaria, por exemplo, para os escritórios, um painel online, de modo que eu tenha a provisão que eu estou marcando nesse momento, né? E eu consigo montar os checklists com os dados que estão sendo imputados no sistema nesse momento. Então, a gente começa a analisar dentro do seu departamento jurídico como que é a gestão de dados. E aí a gente monta os gráficos e as listagens de checklists de revisão, tá? Outro ponto aqui também para gestão de escritórios credenciados, você pode fazer uma visão do valor envolvido, provisão, pagamento e qual o benefício econômico. E isso você pode abrir por escritório, até para ter uma análise por escritório, quem está tendo um desempenho melhor. Claro, você precisa adequar os filtros aqui em cima,
para você comparar coisas idênticas, né? Ou seja, se eu tenho escritórios que atuam só no juizado especial cível e em determinados assuntos, o ideal é que eu filtre aqui só juizado e determinados assuntos que são mais de volume. E aí você vai ter uma comparação idêntica de um escritório para o outro, quem faz mais acordo, quem recebe mais ações e assim por diante. Então aqui é uma visão online. Aqui eu tenho uma outra visão diferente, que você pode criar você mesmo, né? Então aqui eu criei, por exemplo, uma outra que é uma empresa, né? A empresa Zei Consultoria, que é tema do meu sistema, da minha base de demonstração. E aí eu começo a estratificar aqui qual que é meu painel ideal para mostrar, por exemplo, para o meu diretor jurídico ou para o VP que responde pelo departamento jurídico. Então, eu criei aqui qual a quantidade de processos. Então, aqui a gente consegue também reduzir o formato, né? Em vez de colocar 3.800 processos, eu coloquei o CAD 1.000. Qual era a minha quantidade no ano anterior? Então, ele vai mostrar para mim uma variação positiva, ou seja, cresceu minha base de processos. Então, eu estou olhando mais no ano, porque, por exemplo, quando você vai falar com um diretor ou um vice-presidente, ele quer olhar a informação o mais ampla possível. Então, eu estou analisando o ano. Mas se, por exemplo, é para um advogado que acompanha na operação, então é importante que essa informação seja analisada no mês, né? Aqui eu abro o possível, que mais importante no momento aqui é o provisão provável atual e a variação dela em relação ao ano anterior, o possível, o remoto e qual é o valor envolvido atual desses processos, ou seja, ali eu estou falando de provisão, mas o escritório no início do processo cadastrou para mim que aquele processo tem um valor envolvido de 15 mil, mas no momento 2 eu provisionei 10 mil. Então, esse valor envolvido é o do momento inicial do processo. Isso para a gente acompanhar historicamente esse processo. Aqui eu começo a olhar, por exemplo, o estoque por área, né? Então, trabalhistas, tributário, cível. Aí, por exemplo, se eu clicar no trabalhista, ele vai abrir para mim isso em pedidos, né? Quais são os principais pedidos dentro dessa base trabalhista. E aí aqui eu posso criar, esse é um recurso que eles chamam de drill down, onde eu posso ir clicando na informação até chegar no dado bruto. Então, você mesmo consegue configurar isso dentro da ferramenta. Depois eu vou mostrar um pouquinho desses recursos de administração da ferramenta. Mas você mesmo consegue fazer essa gestão. Clicando, você vai explodindo até chegar, eventualmente, num relatório. Tá? Aqui também você pode clicar aqui, ele vai trocando para listas. Se quiser um gráfico de barra, você mostra em barra, e aí tem várias opções, né? Aí aqui, por exemplo, eu coloquei uma evolução de entradas e saídas, mas por ano, porque para um diretor, eu acho que é mais importante ele olhar o exercício. Então, ele começa a ver o que está em laranja são processos abertos, o que está em preto são processos encerrados. Então, a cor aqui é mais por conta do tema da minha empresa, que é laranja, Zei Consultoria, então é mais pelo tema. Então, até isso você consegue adequar para ficar de um jeito agradável. E aqui, por exemplo, quando eu quero ver as entradas do cível, eu clico aqui, ele vai explodir, por exemplo, para mim, quais são os pedidos desses processos que acabaram de entrar. Aí isso aqui eu coloquei por quantidade, eu poderia colocar quantidade de valor ou só valor, né? E nos encerrados, eu quero que ele me mostre o motivo de encerramento, que é importante para mim agora. Então ele vai abrir para mim por motivo de encerramento. É a mesma coisa, eu posso colocar qual que era o valor provisionado, quanto terminou, qual foi o valor final do caso e assim por diante. Descendo aqui, eu criei um mapa de calor para ver a concentração de processos, os principais assuntos discutidos nesses processos, e aqui embaixo uma listagem
né? Então, conforme eu vou alterando meus filtros aqui em cima, a listagem aqui embaixo vai atualizando. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, por ordem decrescente de valor de provisão. Então, aqui eu posso pegar e gerar isso aqui no Excel, por exemplo, se eu quiser, mas a ideia mesmo aqui do trabalho é que não saia do sistema de gestão. Olhe no painel, mas você tem a opção de gerar CSV, PDF, né? Como você desejar. Inclusive, você pode vir aqui, eu tenho que mandar essa foto disso aqui para alguém. Você pode vir aqui, baixar o PDF, né? Clica aqui, ele já vai preparar o download para impressão, e aí você coloca no seu e-mail e envia. Ou eu quero administrar esse painel aqui, de modo que se a provisão ultrapassar um determinado valor, vou salvar aqui na mesa, ele salvou meu relatório em PDF aqui, mas eu posso administrar aqui, por exemplo, aqui eu consigo analisar, por exemplo, enviar o dashboard por e-mail. Então, eu começo a criar regras para enviar isso por e-mail, né? Agendar novo e-mail e deixar, por exemplo, recorrente, semanal, mensal, trimestral. Você pode montar essas regras aqui, né? Aqui a questão dos projetos e usuários que eu falei, então você pode criar grupos de usuários, então eu posso ter um grupo que visualiza só checklist de erro, que são os credenciados, eu posso ter um grupo que vai analisar todos os processos, eu posso ter um grupo por exemplo, de vice-presidentes que vão olhar esse painel que eu estou mostrando e com uma restrição para olhar só a área de atuação desse vice-presidente, e assim por diante a gente consegue trabalhar aqui em projetos e usuários. Tá? Em relação a dados, a gente tem aqui nessa ferramenta, hoje, mais de 137 relatórios diferentes criados nessa ferramenta. E ele é muito fácil criar um relatório. Eu vou abrir um aqui, por exemplo, de decisão, que aqui você trabalha, como eu disse, como se fosse uma tabela dinâmica. Então, eu digo o que eu quero filtrar. Então, aqui eu disse que eu quero filtrar ato processual, né? Aqui eu estou querendo fazer um relatório para acompanhar, por exemplo, quando eu quero fazer pagamentos para os escritórios por evento processual. Então, por exemplo, fez acordo, teve uma decisão no processo, então eu estou criando aqui um gráfico que eu quero olhar, por exemplo, se naquele processo teve um ato processual X, ele tem que aparecer para mim e eu multiplico pelo valor do meu contrato. Então, eu peguei a quantidade de ato processual, como eu estou pegando a descrição do ato que está dentro do meu sistema, então, se é uma sentença procedente, um acordo procedente, improcedente, um acórdão procedente ou improcedente, e aí eu estou fazendo um filtro aqui, né? Esse é o filtro que eu falei, então, acordo improcedente, procedente, sentença improcedente, então ele só vai me analisar isso, né? Uma vez feito isso, ele me gerou isso daqui, né? A quantidade de processos que eu tenho. E aqui eu poderia ver uma tabela, poderia incluir aqui autor, réu nessa tabela, mudar o tipo de gráfico, fazer um gráfico de barra, né? E aí, em cima disso, eu salvo esse relatório, e aí eu posso criar, por exemplo, aqui, deixa eu colocar não salvar, mas aqui, por exemplo, nesse dashboard, é muito simples, eu venho aqui em adicionar dashboard, aí ele cria para mim um aqui que eu vou dar um nome, por exemplo, credenciados. E a minha primeira tabela aqui nos credenciados vai ser honorários. Eu vou salvando. E aqui dentro eu começo a adicionar aqueles meus relatórios, né? Eu vou incluindo por aqui, tá? Então eu criei uma página só para mim, só no meu usuário e só eu enxergo isso.
ou eu posso vir aqui e dar um acesso para outras pessoas que podem ver, compartilhar essa informação comigo, né? Então, aquele painel que eu analisei aqui, que seria para um vice-presidente, eu tenho um outro aqui que é para eu analisar, eu posso dar para os credenciados. Ou seja, olha o que você trabalhou para mim nesse período. E qual é o valor da fatura que você tem que mandar para mim? É 39 mil. Então, você deixa esse painel pronto, que aí o escritório ele vai acompanhar por aqui o que ele tem que faturar para você. Então, ele já manda a fatura certa. É um jeito mais fácil de que você receber uma fatura, uma planilha de Excel de escritório, fazer cruzamentos e depois gerar essa fatura para o departamento. É um jeito fácil de você trabalhar com painel para credenciados. Tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, aqui na apresentação, a gente tinha algumas telas que eu mostrei, eu acabei mostrando direto no sistema, né? Deixa eu passar aqui. E aí a gente tem aí algumas características a mais da solução. Então, diz que a gente envia e-mail automático de relatórios, faz raio-x do processo. Então, por exemplo, para aquele vice-presidente que não tem acesso ao sistema, eu posso criar um raio-x para ele do processo. Ou seja, se ele clicar ali naquele gráfico e quer ver aquele processo específico, eu abro para ele como se fosse um cadastro do software jurídico, mostrando as informações, autor, réu, qual que é o valor de provisão, risco, tudo direitinho. O drill down que eu expliquei, né? Então você consegue ir clicando na informação e descendo até chegar no dado bruto. E a melhor, acho que a melhor característica dessa solução é a visibilidade, né? Isso eu acho que é o mais importante e é o que a gente vem tentando trabalhar com os nossos clientes, você usar esse conceito que eu apresentei hoje de autosserviço. Então, através de indicadores, você faz com que a sua base de dados seja autogerida, você não tem que ficar correndo o final de mês para gerar relatórios, fica aquela confusão de tempo, de cobra escritório, cobra 10 escritórios, aguarda a solução. Então, aqui em cima disso, você faz esse autosserviço e você aproveita e faz uma visibilidade para o teu departamento jurídico. Então, mostrando como está sendo a sua atuação perante aos seus clientes internos da empresa, né? Então, dando essa visibilidade para diferentes partes internas, isso agrega no trabalho do departamento jurídico. Aqui outras visões, né, que a gente poderia mostrar, que é a evolução dos assuntos jurídicos para a diretoria, revisão de fatura 100% sistêmica, eu expliquei um pouquinho agora, a parte de garantia, saldo e levantamentos, mais de uma centena de relatórios dentro da ferramenta prontos, e também toda a parte de pagamentos e despesas 100% gerenciadas. E aí aqui tem uma análise comparativa do que é utilizar o BI nosso e um BI de mercado, né? Então, aqui a gente tem uma integração nativa e direto com a nossa base. Num BI de mercado, você teria que construir tudo isso gastaria muito tempo. Você teria, no segundo item, um tempo de implantação em meses. Aqui você tem implantação em horas. Escalabilidade de carga de dados, 100% na nuvem, disponível para todo mundo. Você tem indicadores desenvolvidos a partir de estudos de aderência, então, em trabalhos em diferentes clientes, a gente tem aí diversos relatórios montados em cima de cenários reais. Mas, como eu disse, cada departamento tem uma visão um pouco distinta, então, muitas vezes você vai utilizar ali 60% dos relatórios que tem prontos e vai desenvolver 40% que são diferentes para você, né? Num BI de mercado, você ia ter que construir tudo do zero, sem não aproveitar nada. Então, aqui é um baixo investimento total no projeto, né? Em relação a um alto investimento em serviços, se você fosse pegar uma ferramenta de mercado, você teria que, além das licenças, você teria que comprar muitas horas de analistas
para fazer esse desenvolvimento de vários relatórios. E aqui a ideia dessa ferramenta é que seja fácil para os usuários fazerem a sua autogestão. Tá? Bom, meu nome é Cláudio, né? Atuo aqui no segmento jurídico há 10 anos, sou advogado, já trabalhei em empresa, trabalhei em escritório, grande escritório de advocacia, e hoje eu trabalho na TOTUS fomentando aí essa parte de gestão de dados e fico à disposição. A gente tem os dados de todos vocês aqui, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento pela participação, e aqueles que tiverem interesse em aprofundar um pouco mais nesses cenários, a gente fica aberto aí para poder fazer um trabalho em conjunto, né? Como eu falei, aqui eu mostrei muito software, mas a TOTS tem também toda a parte de consultoria em gestão. Obrigado e boa tarde.